Senhor é bom? Amém. Tem sido bom com você? Amém. Veio adorar Jesus? Amém. Oh, glória! Abre tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 2. Eu queria muito que vocês focassem aqui na NTLH, pode ser? Abre aqui para todo mundo. Você achou? Agora eu vou te pedir um favor. Você pode olhar para cá? Era só para você fazer um exercício, tá bom? Que se a gente fica usando muita parte eletrônica, às vezes a gente esquece de como manusear a Bíblia. Mas eu quero muito que você ouça essa tradução. Talvez a sua seja diferente. E não vai ter como você não entender nessa daqui, tá bom? Esse texto diz assim, ó. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança, de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Só para você não esquecer, eu vou ler a parte A desse versículo de novo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Amém? Fecha os teus olhos aí antes de você sentar. Jesus, a tua palavra é viva. Ela é eficaz e poderosa. Por isso nós clamamos a ti nessa noite. Que as nossas mentes estejam completamente abertas a ti. E nós possamos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. E se você puder dar uma glória a Deus, um aleluia. Vai ser muito bom. Aleluia. Dei lugar. Irmãos, alguém aqui já levou um calote? Levanta a mão alta assim, ó. Olha pro lado. Tá vendo? Você não foi o único. Alguém aqui já se decepcionou? Alguém aqui já lidou com uma pessoa bem falsa mesmo, assim, igual nota de R$3. Alguém aqui já pôs uma expectativa muito grande em alguma coisa e se frustrou? Oh, glória! Sabe o que é legal? É que você não foi o único. Todos nós já sofremos com algumas coisas assim. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que Deus tem gerado ao meu coração. Ele tem falado muito comigo sobre integridade. Segundo o dicionário, integridade é a qualidade de ser honesto, ético, de ter fortes princípios morais, mantendo-se fiel a esses valores em toda e qualquer situação. Irmãos, o reino de Deus tem de ser formado por pessoas íntegras. Porque nós somos a carta que o mundo está lendo a respeito do reino. Sabe como que as pessoas conhecem Jesus? Através de mim e de você. Sabe qual é a ideia que se forma na cabeça das pessoas de quem é Jesus? Quando elas olham para nós e elas têm uma ideia de quem é Jesus. Integridade é uma qualidade de ser fiel a princípios e valores, independente de qual seja a situação. Se a situação é favorável, você permanece íntegro. E se ela é desfavorável, você permanece íntegro. Mesmo que isso te custe. Mesmo que quem sai prejudicado seja você. Mesmo que as coisas saltem para você. Nós precisamos nos manter íntegros nessa estação que nós vivemos.
No mundo em que nós vivemos, a integridade é muito rara, muito rasa. Mas o texto bíblico de Romanos vai dizer para nós: não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não sejam como elas, mas permitam que Deus faça uma mudança tão grande na tua mente, que você vai viver de acordo com os princípios dele e não com os princípios dessa terra. Sabe, o presidente dos Estados Unidos, ele está liberando um monte de documentação sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. Eles estão fazendo uma pressão muito grande a respeito de alienígenas. Nunca olharam para a igreja. Nós somos um bando de ET, porque nós vivemos aqui, mas nós não somos desse mundo. Os primeiros alienígenas dessa terra somos nós, irmãos. Nós só não somos verde de anteninha. Mas os princípios que nós carregamos não são daqui. A consciência que carregamos não é daqui. O idioma que falamos não é daqui. Os princípios que estão enraizados dentro de nós não são os daqui. Nós vivemos de acordo com a pátria celestial. Nós somos aquilo que Deus nos fez para ser. A nossa mente não é moldada pelos princípios da terra. O nosso coração não é moldado pelos princípios da terra. Nós temos um lugar mais excelente, que é o céu. Isso é integridade. E aí, enquanto Jesus conversava comigo sobre integridade, falando comigo sobre isso, eu fiquei pensando, eu gosto muito de ilustrar. Eu acho que fica tão mais fácil quando a gente tem um personagem mais claro para pensar. Porque às vezes eu vou falando e eu gosto de falar, irmãos. Eu tenho muito argumento. Pense, eu consigo virar noites falando e argumentando. Eu sou boa. Mas eu preciso que você entenda. Então Deus me deu um personagem bíblico que eu quero conversar com vocês. A Bíblia nos apresenta no livro de Esther um homem que, dependendo da tua tradução, você pode chamar de Mardoqueu ou Mordecai. Nós vamos falar sobre ele nessa noite, porque ele é um exemplo de integridade, de alguém fiel aos seus valores, independente da situação. Capítulo 2, você não precisa abrir, eu quero ler com você. Quero ler para você. Capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: em Suzã morava um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Essa é a primeira vez que esse homem aparece na Bíblia. A gente tem dentro desse livro uma licença poética de tempo. O que é isso? O texto apresenta para a gente Mardoqueu vindo com o rei Joaquim. A gente tem esse texto mais ou menos 11 anos antes da queda de Jerusalém. E esse texto está se passando 110 anos depois da queda. Então a gente teria aí alguém que teria mais de 120 anos, o que é impossível cronologicamente nessa estação. Por isso que o texto usa uma licença poética para dizer que a descendência dele remonta dos tempos da Babilônia. O texto diz para a gente quem ele é e de onde ele é, qual a parentela dele. Ele vem da família do rei Saul. Ele é da mesma linhagem do rei Saul. Ele era um homem da nobreza, porque com o rei Joaquim só foram levados para a Babilônia os nobres. É nessa leva que um cara chamado Daniel é enviado. É nessa leva que um homem chamado Sadraque, outro Mesaque e um outro Abidnego foram levados também. Só estirpe, só a nata. Só gente que era inteligente, influente. Só esses homens são levados com o rei Joaquim. Então, a ascendência de Mardoqueu era de pessoas sábias. Eles são levados para o cativeiro. E lá, eles vão passar por muitos infortúnios. 70 anos depois que todo Judá está no cativeiro, o rei Ciro libera-os para voltar. E essa história passa mais ou menos 50 anos depois desta volta. Então agora nós estamos há 50 anos que o povo está voltando para Jerusalém, mas por algum motivo Mardoqueu não foi. Ele permanece em Suzã. Nesse interim está um embate lá em Jerusalém para a reconstrução
pessoas não têm identidade de adoração. Eu quero que fique muito claro na sua cabeça que o Mardoqueu nunca, na vida dele, até agora, subiu no templo para adorar. Ele nunca ofereceu um sacrifício, porque na Babilônia não se oferecia sacrifício. O contato que ele tinha com as leis do Senhor era o que era transmitido pelos poucos escribas que permaneciam fiéis à palavra. Porque nessa estação os levitas, que eram os professores, aqueles que ensinavam a Bíblia, estão dispersos como o povo. Mas em algum momento da história, Mardoqueu teve contato com a lei do Senhor. E isso ficou tão apegado a ele, que ao longo da vida dele, ele se mantém íntegro a esses princípios. Não tinha sinagoga lá. Não tinha lugares públicos de reunião. Eles nem podiam. Então Mardoqueu tinha tudo para dizer: não precisa de tudo isso. Não é para tanto. Será que é tudo isso mesmo? Mas a Bíblia vai dizer para nós que este homem, que a Bíblia não fala se tem ou não esposa, provavelmente não, dado o histórico dele, o cargo que ele vai assumir. Ele vai pegar a sua prima, que ficou órfã, e vai cuidar dela durante muitos anos. Ele vai educar essa menina. E quando a gente segue a narrativa lá do livro de Esther, nós vamos ver que uma pessoa íntegra assume responsabilidades. Sabe qual foi a primeira marca do pecado? Você já pensou sobre qual a primeira marca do pecado? A Bíblia diz que quando a Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e entrega esse fruto ao seu esposo, os olhos deles são abertos. Eles percebem que eles estão nus. Eles ficam desesperados. E então Deus vem ao encontro deles e começa a procurá-los. E eles estão escondidos. E quando finalmente eles se expõem a Deus, e Deus fala: Adão, você pecou. Ele diz: foi a mulher que tu me destes. A primeira evidência do pecado é não assumir responsabilidades. A culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. O problema é sempre do outro. Mas eu fiz isso porque você fez. Eu agi assim porque agiram comigo. Eu sou assim porque eu fui mal criado. Eu sou assim porque você não sabe de onde eu vim. Você não sabe de onde eu nasci. A gente sempre transfere. Perdão, a gente não. O pessoal lá de Marte transfere as responsabilidades. Nós somos íntegros. Nós assumimos responsabilidades. Porque a palavra vai dizer que a Esther ficou órfã. E o Mardoqueu podia dizer: eu sou um homem solteiro. Eu não tenho casamento. Como é que eu vou educar uma menina? Não. Mas a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que existia uma lei de remissão e o parente mais próximo tinha que tomar a guarda. Mas a Bíblia também diz no livro de Deuteronômio que se ele se recusasse, isso era transferido para um outro parente. Mas a Bíblia conta para nós que ele assumiu a tutela dessa menina. Ele não vai transferir para ninguém. Ele não vai dizer: olha, fica para outra pessoa aí porque eu não tenho condições. A Bíblia diz no capítulo 2 que ele tomou esta prima e assumiu a responsabilidade de criá-la. Pessoas íntegras assumem responsabilidades. A história da Esther fala de um rei que mandou embora sua esposa e depois de um tempo começou a sentir falta de uma rainha. Então todas as moças virgens e bonitas de todas as 127 províncias que ele governava foram trazidas à força para o seu palácio. Elas seriam experimentadas no literal da palavra. E aquela que o rei mais gostasse, ele ficaria com ela. No meio dessa leva, a priminha do Mardoqueu foi levada. E a gente tem uma outra característica de integridade. Os que são íntegros se tornam guardas fiéis daquilo que lhe foi confiado. Porque o texto bíblico no capítulo 2, versículo 11, vai dizer para nós: todos os dias Mardoqueu passeava em frente ao pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que acontecia com ela. Lembra do assumir responsabilidades? Ele criou essa moça, ela agora uma adulta, uma mulher bonita, foi levada ao harém. Ela está sendo 1 ano preparada. E ele podia dizer: olha, a minha parte eu já fiz. O
que eu precisava fazer eu já fiz, agora é com ela que se vire. Mas a Bíblia diz que ele ia sempre na porta do palácio para saber como ela estava. Pergunto a vocês, crentes íntegros, aquilo que Deus confiou na sua mão, você tem zelado do que Deus confiou à sua mão? Ontem nós tivemos aqui uma rede dos jovens a respeito de dons. E a Bíblia diz que Deus deu dons a nós. O que nós temos feito com aquilo que nos é confiado? Qual o nível da nossa integridade em ser guardas fiéis daquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Ou nós somos como a maioria das pessoas lá fora? Eu fiz até onde pude, eu fiz até onde dava, agora não é mais minha responsabilidade. Romanos 12 disse para nós: não sejam como as pessoas desse mundo, mas permitam que Deus transforme a mente de vocês para um nível bíblico, para um nível da vontade dele, para um nível de: se Deus confiou a mim, eu vou até o fim sendo fiel àquilo que me foi confiado. Isso é integridade. Deus confiou a você, a responsabilidade continua sendo sua. Nós não lavamos as nossas mãos, nós simplesmente andamos e deixamos de lado. Não, nós somos íntegros. É para sempre o que nos foi confiado. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é como um homem que encontrou uma pérola. Ele foi lá e vendeu tudo o que ele tinha para ter aquela pérola, e ele vai carregar aquilo para sempre. A Bíblia diz para nós que quando Jesus vai chamar os seus discípulos, ele não chama os discípulos para uma estação, ele chama os discípulos para uma vida inteira. Jesus não chamou aqueles homens para 3 anos em que ele estaria sobre a terra. Ele disse: eu vou estar com vocês uma estação, mas quando eu não estiver, vocês vão continuar o que é preciso continuar. Jesus estava confiando o reino dele a pessoas íntegras, estavam sendo formados para serem íntegros. E sabe como a gente sabe que esse povo se tornou íntegro? Porque cada um deles deu a vida por aquilo que lhes foi confiado. Cada um deles vai morrer por aquilo que lhes foi confiado. Eles vão à morte sendo fiéis, guardas do evangelho que foi confiado a eles. Quando a gente continua dentro da história do Mardoqueu, capítulo 2, versículo 19 diz: durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para um outro harém, o Mardoqueu foi nomeado para ocupar um cargo de governo. Então aquele homem que só ficava às portas do palácio, agora vai receber um cargo e vai poder entrar no palácio. E aí a gente pode pensar assim: uau, Deus honrou Mordecai, ou Mardoqueu. Deus abençoou esse cara. Ele era só um transeunte na porta do palácio, agora confiou Deus nele e o deu um cargo. Deus confia o seu reino aonde? Fiéis. Hoje de manhã nós estávamos conversando com um casal, e o pastor estava dizendo para eles assim: olha, às vezes Deus nos aperta, porque Deus quer levar a gente para um nível novo. Às vezes as situações ficam muito estranhas. Meu Deus, o que é ir todo dia na porta de um palácio para receber notícia de uma prima? Parece bobo, mas Deus dos céus está olhando e está dizendo: você está zelando do que eu confiei nas tuas mãos, então eu posso te levar para um novo passo, para um novo nível. Sabe, a Bíblia conta, Jesus fala de uma parábola em que um dono de fazendas vai viajar. Então ele chama os seus servos, e a um ele entrega 5 talentos, a outro ele entrega 2 e a outro ele entrega 1. E ele diz: eu vou viajar, quando eu voltar, eu quero ver o que vocês fizeram com isso. E a Bíblia diz que o que ganhou 5 multiplicou, o que ganhou 2 multiplicou, mas o que ganhou 1 enterrou. E quando é pedido contas a ele, ele diz: eu sei que o Senhor era um homem bravo, mau, e que o Senhor colhe onde não planta, então eu fiquei com tanto medo, eu enterrei. Mas olha, está aqui, eu estou te devolvendo o que foi me dado. E a Bíblia diz que aquele grande Senhor diz: servo injusto, você sabia que eu colho onde não plantei? Por que você não pôs pelo menos no banco que eu te confiei para render juros? Você não faz parte do meu reino. Até o que tens será tirado. Agora, aqueles outros homens que multiplicaram, o Senhor olha para eles e diz: servos bons e fiéis.
Isso é integridade, capacidade de crescer naquilo que foi confiado a você. E são esses que ouvem do Senhor, servos bons e fiéis. Porque servo bom e fiel não é aquele que brilha, é aquele que faz o que foi mandado fazer. Isso é ser bom e fiel, irmãos. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo porque eu não sei falar em público. Talvez Deus não te chamou para estar no altar. Talvez Deus não te chamou para ficar lá na porta no dia de evangelismo gritando. Mas Deus te chamou para ser um pregador para o seu patrão. Deus te chamou para ser luz do mundo lá na escola. Deus te chamou para que quando as pessoas olhem para você digam, uau, o que é que tem de diferente? Para que as pessoas desejem estar perto de você, para que as pessoas desejem ouvir o que você diz, para que as pessoas olhem e digam, quando eu me sinto triste, a primeira pessoa que eu penso é em fulano, porque eu sei que quando ele fala comigo, minha alma se acalma. Irmãos, isso é obra do Senhor também. Quando a gente olha os grandes avivalistas da história, a gente conta eles na mão. Homens que foram potências. Mas esses homens não trabalhavam sozinhos. Eles eram os desatadores. O reino avivava por aqueles que estavam trabalhando nos bastidores. Aqueles que ouviam culto e no outro culto traziam um vizinho. Aqueles que ouviam a mensagem propagavam de boca em boca a mensagem. Aqueles que ouviam choravam, se arrependiam e diziam, se Deus perdoou o meu pecado, vai perdoar o seu também. A história conta para nós de um cara chamado Edwards, um avivalista da segunda onda de avivamento dos Estados Unidos. Ele pregou um sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Tem no YouTube, é lindo. Quando ele prega isso para a igreja, há um confronto tão grande que quem passa nas ruas ouve o choro de quem está dentro da igreja em arrependimento. Sabe o que aconteceu no outro culto? Não cabia gente na igreja e diziam para Edwards, prega de novo o que você pregou no outro culto, porque o meu amigo precisa ouvir, para que o arrependimento que mudou a minha vida também mude a vida dele. Irmãos, a igreja não é feita apenas daqueles que sobem a tribuna, é principalmente feito daqueles que ouvem, são impactados e multiplicam a mensagem. Quando nós olhamos a vida de Mardoqueu, irmão, quem estava olhando para esse cara? Quem é que estava vendo? O nome dele não foi falado, pelo contrário. A Esther nem comunicava do seu parentesco. A Esther nem falava do seu povo. Ele era apenas um comum, mas um comum íntegro, fiel aos princípios, fiel àquilo que lhe foi confiado. No Dia das Mães, as crianças da Prígio, juvenil de lá, fez uma peça de teatro sobre Suzanne Wesley. Alguém aqui já ouviu falar dela? Levanta a mão. Levanta a mão quem já ouviu. Pouquíssimos. Suzanne Wesley era mãe de John Wesley. E o John Wesley vai dizer em uma das suas pregações, eu aprendi mais com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. A Suzanne teve 17 filhos, criou 9. Mas a casa dela era um centro de avivamento, uma bomba atômica. Ela tem 2 filhos conhecidos, mas os outros filhos dela eram pastores locais. Todos eles, 9 filhos trabalhando para o reino. O John Wesley foi o maior pregador do século XVIII. E o George Wesley, o maior cantor do século XVIII. Ele disse uma vez, o George, que não é muito conhecido porque ele escrevia e cantava apenas. Ele disse assim, todas as canções que hoje embalam o meu espírito foram sussurradas pela minha mãe quando ela me ensinava a palavra. Você consegue entender isso? Essa mulher alfabetizou todos os filhos com o livro de Salmos. Ela sentava-se na sala enquanto as crianças brincavam e ela colocava o avental dela no rosto. E todas as crianças sabiam, ninguém pode chamar a mamãe, porque ela está agora na presença do Senhor. Eles só conversavam com ela se o avental não estivesse no rosto. Essa mulher fazia cultos na casa dela que não cabiam gente. O marido dela, o Samuel, ele estava viajando todos os lugares pregando a palavra. E ela estava em casa apenas sendo mãe, mas estava criando os maiores avivalistas do século XVIII. Irmãos, integridade é manter-se fiel a princípios independente da situação.
Eu sou apenas uma dona de casa, com 9 filhos, mas eu estou criando o próximo avivamento. Se eu for fiel e pregar o reino de Deus, eles irão onde eu nunca fui. A Suzane nunca saiu daquele lugar, daquele bairro. Morreu no mesmo bairro onde nasceu. Mas Wesley andou tanto que deu mais de 5 voltas ao planeta Terra. Só caminhando, em cima do seu cavalinho, pregando a palavra de Deus. Pregava de manhã, de tarde e à noite, todos os dias, em todos os vilarejos da Inglaterra. Não deixava ele entrar na igreja, dizia: não tem problema, prego na rua. Viajava, veio às Américas, conheceu Wesley, conheceu o Edward, esse que eu falei do Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Conheceu um avivamento como nunca antes. Conheceu os morávios e disse: eu não sou crente, esses caras não têm medo de morrer, eu preciso chegar no novo nível. Irmãos, assuma a responsabilidade, seja um guarda fiel daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Deixa Deus te levar para o próximo nível. Deixa Deus honrar o que você está fazendo. Mesmo que esta honra não seja uma honra celebrada aqui na terra, ela é celebrada lá no céu, porque alguém assumiu a responsabilidade de ser íntegro naquilo que lhe foi confiado. Quando a gente segue a história dele, nós vamos ver uma outra situação. Esther 2:21 conta para nós que um dia 2 eunucos da guarda de Xerxes, o rei, resolveram armar uma situação para matar o rei. E por cargas d'água, o Mardoqueu ouviu. E ele poderia dar de ombros. Mas quem é íntegro é fiel a princípios. E o livro de Deuteronômio diz que é necessário orar pelas nossas autoridades. É preciso honrar autoridades. Então, imediatamente, ao saber da armadilha, ele dá um jeito de avisar a Esther avisa o rei investiga e se descobre que Bigtã e Teres estavam armando para matar o rei, são eliminados e o rei é poupado. Fidelidade é a marca de alguém que é íntegro. Fidelidade. E isso é tão difícil nessa estação que nós estamos vivendo. Se você olhar para o mundo vai dizer: seja fiel a quem te paga mais, seja fiel a quem te ajuda, mas seja infiel a quem não está nem aí para você. Ah, ele não gosta de você, deixa, arruma outro. Não, manda embora. O que é isso? Não existe aliança, não existe isso. A Bíblia vai dizer que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que são diferentes de toda a terra, homens e mulheres íntegros, homens e mulheres fiéis. Olha o que Jesus vai dizer: se alguém te chamar para andar 1 milha, anda 2. Ah, Senhor, mas 1 milha já me cansa. Pois então cansa o dobro, anda 2. Fidelidade. Se alguém pedir para você alguma coisa, dê além do que está sendo pedido. Se alguém te pede alguma coisa, faça além do que está sendo pedido para você. Mantenha-se fiel ao que Deus está dizendo, aquilo que a palavra dele diz. Irmãos, o mundo diz: você não pode ser bobo. Ah, peraí, não é assim. Você não está sendo bobo, você está sendo a carta que o mundo está lendo. Você está sendo alguém que Deus pode contar nessa terra. Porque se a gente olhar para Jesus, irmãos, quantas vezes a gente disse: ô Jesus, era tão bobinha. Jesus lavou os pés de Judas, irmão, sabendo quem era Judas. Será que nós lavaríamos? Eu já me perguntei várias vezes: Senhor, será que eu me abaixaria e lavaria os pés de Judas, sabendo quem é Judas? Será que eu teria um coração desse? Será que eu rogaria ao Pai para não peneirar tanto assim Pedro, porque Pedro seria útil? Ou eu diria: um cara desse, descarta, presta não, manda embora. Mas Jesus é tão Jesus, irmão, tão íntegro, tão poderoso, um exemplo para nós. Jesus nunca olha aqui, Jesus sempre olha lá. Se nós confiamos no Senhor, Jesus nos leva a um outro nível.
a um outro lugar. Sabe, você pode ter sido defraudado para manter-se íntegro. Fica tranquilo, Deus te leva a um novo nível. Nós estamos trabalhando o livro de Jó. E a Bíblia conta para nós que Jó tem 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Esses caras são terríveis. O próprio Jó diz: se vocês fossem meus amigos, não falariam desse jeito comigo. Mas sabe como que é que Deus vira o cativeiro de Jó? Quando ele orava por esses amigos. Quando ele vai orar pelos amigos dele, depois de tudo que ele ouviu, irmão. E o texto bíblico diz que eles passam lá 38 capítulos moendo a alma de Jó, acabando com ele, a ponto de dizer: toma vergonha na sua cara, confessa seu pecado, quem sabe na morte Deus te perdoa. Um amigo desse? Mas a Bíblia diz que a integridade precisava ser levada num nível tão hard que Deus só vira o cativeiro desse camarada quando ele ora pelos amigos. O texto diz que então as pessoas vêm de longe, começam a abençoá-lo, e ele se torna 2 vezes melhor do que ele era no princípio da história. Integridade. Quando o diabo desafia o Jó, ele olha para Deus e diz assim: pele por pele. Tudo o que um homem tem, ele vai dar pela sua própria vida. E no capítulo 19, versículo 25, depois de descrever para nós que os bichos comiam a carne dele, depois de dizer que da planta dos pés dele até o couro da cabeça dele havia feridas, depois de dizer para nós que ele já não tem dentes, porque ele foi acometido de uma doença tão terrível que os dentes dele caíram, depois de dizer que o hálito dele era fétido, de que a própria esposa não aguentava ficar perto dele, que ele cheirava a podre, depois de dizer tudo isso, no capítulo 19, versículo 25, ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará em meu favor, e ainda em minha pele, em minha carne, eu o verei. Olha isso, irmão. Alguém que é tão íntegro, alguém que está moído, alguém que vai dizer: eu amaldiçoo o dia em que eu nasci, eu não deveria nascer. Este homem é moído, espremido, mas mantém-se íntegro, dizendo: eu sei que ele vive. Isso é integridade. Quando nós vemos a mulher desse camarada dizendo: amaldiçoa Deus e morre, ele diz: falas como louca. Talvez alguma pessoa que você conheça ia dizer mesmo, né? Servi tão fiel a Deus, olha o que me aconteceu. Algumas pessoas iam questionar-se: será que de fato Deus existe? Será que de fato Deus está me vendo? Será que vale a pena servir a este Deus? Mas esse camarada que está sendo espremido até o último pode levantar e dizer: eu sei que ele vive. Apesar do que está acontecendo, eu sei que ele vive. Isso é integridade, irmãos. É a integridade, por exemplo, que leva o Mardoqueu no momento em que um homem chamado Amã, Agagita, descendente dos amalequitas, inimigo geracional do povo judeu, é promovido a um cargo de governo, segundo dentro do reino, na linha de sucessão. Esse camarada passa e todo mundo, por ordem do rei, precisa inclinar-se. Mas o mandamento diz: só o teu Deus adorarás, só a Ele prestará culto. Você só se inclina diante do teu Deus, viu? Essa era a ordem de Deus. Nós vimos, e ele conhecia essa história, que 3 jovens vão se levantar diante do maior rei da terra, Nabucodonosor, e vão dizer: fica sabendo, ó rei, que meu Deus tem poder de me livrar da fornalha, mas se ele não me livrar, ele vai continuar sendo Deus. E esses homens não se inclinam. É esse mesmo princípio de integridade que está no coração de Mardoqueu, quando ele diz: não me curvo a Amã.
Irmãos, algumas pessoas leem esse texto e dizem, isso era picuinha, porque Amã era malequita. Não, isso era um princípio de integridade dentro do coração daquele homem. E olha só, não sei se você já prestou atenção nisso, mas no capítulo 3, versículo 2 diz assim: o rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mardoqueu. Ele não se curvava, não se ajoelhava. Aí outros funcionários perguntaram a Mordecai: por que você não obedece à ordem do rei? E o texto diz, versículo 4 do capítulo 3: todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não podia obedecer porque era judeu. Então eles foram contar isso a Amã para ver se Mardoqueu continuaria a desobedecer a ordem. Amigos, trabalhavam no mesmo palácio, viam-se todos os dias, começam a olhar para ele e dizer: por que você quer ser diferente? Já passou por isso? Por que você se acha tão mais importante? Começam a pressioná-lo dizendo: olha, se você não fizer, eu vou contar, viu? Se você não se curvar, eu vou lá falar pro Amã, vai dar ruim para você. E sabe o que o Mardoqueu fez? Continuou não se ajoelhando. Ah, mas vai dar ruim. Eu continuo fiel àquele que me chamou. Mardoqueu, o Amã vai ficar bravo com você, o problema é dele. Eu não estou aqui para obedecer homens, estou aqui para obedecer os princípios que Deus estabeleceu ao meu coração. Irmãos, Romanos 13 diz: obedeça a toda a autoridade que está na terra. E algumas pessoas usam isso para mudar algumas coisas na Bíblia. Mas quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo até que as leis da terra não infringam a lei de Deus. Porque quando elas infringirem a lei de Deus, você abre mão da terra e diz: eu sou fiel ao Senhor. A história fala para nós de um cara chamado John Hus, que vai ser preso. E vão dizer para ele: rasga tudo que você escreveu, nega o Deus que você diz que é tão fiel. Vão trazer a família dele para barganhar, para ver se fazer uma pressão psicológica. Ele diz assim: olha, eu fiz um compromisso com meu Deus, e com o meu Deus eu não posso quebrar. John, vão colocar você numa fogueira, vão erguer um poste e te pendurar, e vão pôr fogo em você. Ele diz: hoje eles queimam a mim, mas virá outro que vai ser muito pior do que eu para eles. Alguém íntegro, irmãos, que não está se importando, mas está se mantendo fiel. Porque na terra nós somos fiéis até que a lei da terra infrinja a lei de Deus. Nesse momento nós esquecemos da terra e voltamos para o lugar de onde viemos, a lei do Senhor. Porque importa obedecer a Deus mais do que obedecemos a homens. Aleluia. Nós chegamos nesse lugar, olhamos isso e vamos ver Amã decidindo matar todos os judeus. Não vou matar só o Mardoqueu, vou matar todos os judeus. Marca dia, marca hora. Envia editos para todas as cidades. E o Mardoqueu conhecia a rainha, sim? Lembra? É prima. E a gente pensa, cabeça normal, aconteceu alguma coisa ruim, eu vou achar alguém que pode resolver meu problema. Porque eu conheço um amigo do movimento, porque eu sou parente de um delegado, de um juiz, de um governador, de um presidente. Eu vou lá. E a gente olha o Mardoqueu e pensa: esse camarada conseguiu acessar a Esther quando estavam tramando contra o rei. Ele podia mandar um recadinho. Ele podia escrever um bilhetinho e dizer assim: Esther, tenta resolver que está acontecendo isso, isso e isso. Mas esse homem é tão íntegro que sabe, na terra não existe solução para o meu problema sem que primeiro venha dos céus a resolução do problema. O texto bíblico vai dizer para nós, capítulo 4 do livro de Esther: quando Mardoqueu soube de tudo isso, rasgou
rasgou as roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano de saco, pôs cinza sobre as cabeças e saiu pela cidade, chorando e gritando. E sabe o que é que Mardoqueu estava gritando nas ruas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É sobre isso que ele está orando. Senhor, olha para nós, tem misericórdia de nós, ajuda-nos. Pastora, não está escrito isso, como é que você sabe? Porque a resposta que ele dá para Esther diz isso. A Esther fica sabendo, muito nervosa, manda alguém lá. O que aconteceu, Mardoqueu? Como que ele está? E ele vai explicar para ela, aconteceu isso, isso e isso. Ela diz, ai, desculpa, eu não posso fazer nada. Ele vai dizer assim para ela, quem sabe, não foi para isso que você se tornou rainha, mas fique sabendo, se você não se mover, se você não fizer, não tem problema não, socorro e livramento virá de outra parte, mas Deus não vai deixar a gente morrer. Esther, você escolhe, você quer participar do milagre? Beleza, não quer participar? Fica tranquila, porque eu não fui até você, foi você que veio perguntar. Eu estou indo em quem pode resolver o problema. Eu estou aqui com roupa de saco, eu estou em humilhação, com cinza sobre a cabeça, dizendo, Deus, não nos deixa morrer neste lugar, porque o Senhor disse que nos levaria para casa, que mudaria a nossa história, que nós não pereceríamos. Deus disse através de Isaías, através de Jeremias, vocês não perecerão no exílio, eu os trarei de volta, eu farei de vocês uma grande nação, eu vou voltar a abençoar. Deus disse isso. Alguém íntegro, alguém fiel, alguém que não é como o mundo, alguém que confia nas palavras de Deus, que sabe que a Bíblia não é história da carochinha, que o que está escrito não é apenas para nos consolar das nossas dores, o que está escrito é a mais pura verdade. Se tem algo verdadeiro na terra, é a palavra de Deus. Se tem algo que é infalível na terra, é a palavra de Deus. Se tem algo que é inerrante, não erra de jeito nenhum, é a palavra de Deus. Se há algo que não volta vazio, antes produz o fruto para o qual foi enviado, isto é a palavra de Deus. Se Deus disse, Deus cumpre. Se Deus falou, Ele vai fazer. Então Mardoqueu está ali chorando, não para constranger a Esther, ele está chorando para dizer, socorro e livramento vai vir de algum lugar, mas Deus vai fazer. Íntegros, pessoas íntegras, antes de fazer qualquer coisa, vão até o Senhor. Ele é quem resolve, Ele é quem faz, Ele é o justo juiz. E aí a gente dá um salto na história. A Bíblia diz que a Esther se constrange com a resposta, pede para ele apregoar um jejum. Vai todo mundo diante de Deus, vai todo mundo clamar ao Senhor, e Deus opera algo extraordinário. O Amã é morto, mas agora tem uma bomba nas mãos deles. E aí a gente aprende mais características. Quem é íntegro não tem orgulho. Quem é íntegro é manso e humilde. Porque na hora que ele é apresentado ao rei, olha, rei, esse aqui é o meu primo, ele me criou, ele cuidou de mim, ele trabalha aqui no seu palácio, foi ele que inclusive denunciou aquela armadilha. Ah, sim, conheço. Está aqui o meu anel. Mardoqueu, a partir de agora você é o segundo no meu reino. Resolve. A Bíblia diz que a Esther se atira aos pés do rei, ela chora dizendo, oh rei, não deixe meu povo perecer. Ele diz, eu não posso fazer nada, porque um edito real, assinado e selado pelo rei, é inviolável. Vocês veem aí o que vocês vão fazer. Uma pessoa íntegra, fiel, não é orgulhoso. Olha, vamos fazer o seguinte, Esther, vamos arrumar nossa mala, vamos lá para Jerusalém, que lá em Jerusalém o edito do rei não cola, e a gente sobrevive, porque agora o rei vai deixar a gente ir. Ele diz, dá-me aqui, peraí, Deus, o que eu faço? E a resposta de Deus é tão simples. Escreve aí um edito e diz que todo judeu a partir de agora tem o direito de se armar e defender a sua casa. Ele escreve o edito e a Bíblia diz que onde o edito do rei chegava, as pessoas que eram do governo real olhavam para os judeus e diziam, o que vocês precisam? Nós estamos aqui para ajudar vocês.
A Bíblia diz que o temor se apodera de muita gente, e muita gente dentro das 127 províncias reais vão se unir aos judeus para ajudá-los a se defender. E naquele dia, mais de 70 mil homens maus são assassinados pelos judeus por conta de um livramento operado por Deus. Não veio da Esther, não veio do Mardoqueu, veio daquele que pode fazer sempre mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia vai dizer para nós que é instituída uma festa que até hoje é comemorada, dizendo: socorro e livramento veio da parte do Senhor. Socorro e livramento veio da parte de Deus, porque haviam corações íntegros que foram diante de Deus. Irmãos, a história de Esther é fantástica. Mas o primeiro personagem que aparece não é Esther, é o Mardoqueu. E quem encerra o livro também é o Mardoqueu. Capítulo 10, versículo 3 diz: o judeu Mardoqueu ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mardoqueu era admirado e estimado por todos os judeus, porque ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Alguém íntegro vai até o fim, sendo íntegro e fiel diante do Senhor. Volta para mim o capítulo 12 do livro de Romanos, versículo 2. Agora, olhando para toda essa história que eu te contei, eu quero que você se ponha de pé e leia a parte A do capítulo 12 do livro de Romanos. E que isso faça sentido agora. Alguém aqui trabalha num lugar difícil, com um povo endemoniado? A câmera está em mim, não está em você, pode ficar tranquilo, teu patrão não vai saber. Tu ora bastante ao entrar, ao ficar e ao sair. Alguém aqui tem uns vizinhos que é só o sangue, uns parentes terríveis, umas lutas dentro de casa. Tem alguém assim? Olha o que a Bíblia diz para você: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Deixem que esta palavra faça sentido. Deixem que a palavra de Deus ache lugar dentro de vocês. Deixe que a palavra de Deus seja mais verdade do que todas as vozes que estão no mundo. Deixe que a palavra de Deus seja a maior verdade do seu coração. Deixa Deus transformar a tua mente até que isso seja verdade para você. É isso que Deus quer. Sabe, como pastores, nós ouvimos muito das pessoas assim: pastor, eu nasci assim, eu sou assim. Eu quero dizer para você, é mentira do diabo. Você não é assim. Você não foi formado assim. Porque a Bíblia diz que você é imagem conforme semelhança do Altíssimo. A Bíblia diz que Deus é dono da sua vida, que Deus tem o poder de endireitar as suas veredas. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder. E Lucas 1,37 diz: para Deus nada é impossível. Deus pode mudar a tua mente, mudar o teu coração, mudar todas as coisas na tua vida, dentro de você, ao redor de você. Deus pode mover todos os lugares, transformar toda e qualquer situação. Não acredite na mentira do diabo. Não fique preso na voz dele. Não dê mais ouvidos ao inferno do que aos céus. Deus tem uma palavra. Deixe ele mudar a tua mente. Deixe ele transformar a sua vida. Deixe ele depositar os princípios dos céus no teu coração. Mantenha-se fiel a eles até o último dia da tua vida. Porque quando você chegar lá, você vai ouvir de alguém que foi fiel na terra. A Bíblia diz que Jesus, no Getsemane, sabendo de tudo o que ia acontecer, ele vai orar ao Pai e vai dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Integridade. Eu vou até o fim, mesmo que isso me cause dano. E a palavra vai dizer que ele faz isso porque ele já sabia. Ele já
trabalho. O Cristo que se manteve íntegro está esperando um exército de íntegros. E a integridade do Cristo que está lá nas portas dos céus, é através dela que ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que está preparado para vocês desde a criação do mundo. O Salmo 24, que eles cantaram no começo, diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? E o próprio salmista responde: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Este é o que sobe, quem mantém-se íntegro, quem mantém-se fiel, quem mantém-se aos pés do Senhor. Esse subirá ao monte santo do Senhor. Pai, nós te pedimos perdão, ó Jesus, todas as vezes em que negociamos a nossa integridade, todas as vezes que demos ouvidos às pressões externas, todas as vezes que demos ouvidos àqueles que vinham e queriam, Senhor, deturpar a nossa integridade, todas as vezes que nos faltou integridade, força de vontade, todas as vezes em que nós manchamos o nosso caráter de cristão, o nosso testemunho de fiéis ao Senhor, perdoa-nos e leva-nos a um novo nível, um nível alto de adoração, de louvor e de serviço. Que esta igreja seja tomada por uma integridade como nunca antes. Corações fiéis, retos, tementes, adoradores, que não negociam princípios. Corações ensináveis, inclinados diante de Ti, apaixonados pelo Senhor, que têm e que permitem que suas mentes e corações sejam moldados de acordo com os Teus princípios. Nós oramos por isso e nós te agradecemos.